Olá, meus nobres, continuando aí a nova lei de abuso de autoridade. Fiz uma pergunta para você, né? Na verdade, letra de lei. É possível PRD em crime de abuso? É possível. Até porque as penas de abuso ou são detenção de 6 meses a 2 anos ou detenção de 1 a 4. Logo, a pena máxima é 4. E para caber a substituição, conforme o Código Penal, crimes dolosos sem violência ou grave ameaça até 4 anos. E aí o único requisito aí que tem que ser encaixado é o crime sem violência ou grave ameaça. Como o abuso pode ser praticado de várias formas, existem diversas formas sem violência ou grave ameaça. Por isso que a própria lei de abuso prevê a substituição. Tá? É possível, na tela, é possível a substituição. Errado, tá? É possível sim a substituição. E eu trouxe aí o artigo 5º, né? As PRDs, nesta lei, traz PRDs específicas. Traz PRDs específicas. São PSC, prestação de serviço à comunidade, suspensão, isso aqui é novidade, isso aqui não está no Código Penal, suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses. Cuidado, cuidado. A pessoa foi condenada, perdeu o cargo, condenado e é residente específico. O juiz vai e perdeu o cargo. Qual é o prazo de inabilitação? Pelo prazo de 1 a 5 anos, sem poder voltar para o cargo ou qualquer outro cargo. Tudo bem? Não confunda que ele foi condenado, aí o juiz pega essa condenação de PPL, de pena privativa, e fala assim, vamos substituir por outra pena? Aí eu posso pegar a condenação dele e substituir por suspensão do cargo. Ele volta para o cargo. Para o mesmo cargo, sem concurso. Enquanto que na perda do cargo, ele tem que fazer concurso. Aqui na suspensão, ele não precisa de concurso. Ele troca a PPL por suspensão, fica um tempo fora do cargo e volta. Esse tempo que ele ficou fora do cargo, é férias ou é sanção? Professor, parece bobeiro que você perguntou, né? Não, é sanção, não é férias. Aí você diferencia, é com ou sem remuneração? É sem. Sem remuneração. Sem remuneração significa com perda de vencimentos. Não confunda que durante o processo ele pode ser suspenso. Essa suspensão durante o processo é sem perda de vencimentos, ele continua recebendo férias forçadas. A diferença, prevista lá na Lei 8.112, o afastamento provisório. O afastamento provisório é sem perda de vencimentos, é com vencimentos. Tudo bem? Na tela. Tá aí, suspensão do exercício do cargo pelo prazo de 1 a 6 meses com perda dos vencimentos e das vantagens. Com perda dos vencimentos e das vantagens. As penas de direitos podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente. Então aqui uma questãozinha de PRD, ó, bonita para você. De acordo com a nova lei de abuso, a divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não configura crime de abuso de autoridade. Salvo engano, artigo 1º, parágrafo 2º, corretíssimo. A nova lei de abuso veda o crime de exegese, o crime de interpretação, o crime de hermenêutica. É proibido o crime de hermenêutica. É proibido, às vezes o juiz de primeira instância, ele entende que é prisão preventiva. O tribunal entende que não é caso de prisão preventiva, revoga. Opa, quer dizer que o juiz de primeira instância praticou abuso por ter ordenado a prisão preventiva? Não, não, porque é a interpretação dele, é a avaliação dele dos fatos. Tudo bem? Desse modo, a interpretação, a avaliação dos fatos não significa crime de abuso de autoridade. Senão, toda vez que você reformasse uma sentença, seria abuso. Ilógico, né? Ilógico. Na tela. Está aí o nosso artigo 1º. Esta lei define os crimes de abuso cometidos por agente público, servidor ou não, que no exercício do cargo ou exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder. Parágrafo 1º extremamente importante. Traz aqui o dolo específico para crimes de abuso. Com isso eu posso responder a seguinte pergunta para você. É possível crime culposo de abuso de autoridade? Não. Somente doloso. E melhor, dolo específico. É mais que doloso, é dolo específico. Não vale somente o dolo genérico. Na tela. As condutas nesta lei descritas constituem crimes de abuso quando praticadas pelo agente com a finalidade específica, é o dolo específico.
de prejudicar outro e o beneficiar a si ou a terceiro, ou ainda mero capricho ou satisfação pessoal. Tem que ter um desses dolos. Prejudicar, normalmente o dolo de abuso é de prejudicar. Ou beneficiar a si é possível, benefício a si ou terceiro, ou um mero capricho ou uma satisfação pessoal. Ah, ele praticou a conduta com negligência. Foi uma negligência, ele esqueceu. Ele esqueceu lá o prazo. É abuso? Não é, porque é conduta culposa. E o parágrafo 2º, a divergência na interpretação da lei ou na avaliação dos fatos não configura crime de abuso. É vedado, é proibido aqui, é defeso o crime de hermenêutica, exegese ou interpretação. Vamos lá. Policial civil Floriosmildo submeteu preso, capturado em flagrante delito, a interrogatório policial durante o período de repouso noturno. Nessa situação, Floriosmildo poderá responder por crime de abuso de autoridade previsto na Lei 13.869 de 2019. Interessante. Salvo engano, artigo 18. A lei de abuso, ela prevê se o agente pratica interrogatório policial durante o repouso noturno, é crime. É crime a realização de interrogatório policial durante o repouso noturno, com duas exceções. Duas exceções. Não será crime se esse interrogatório decorre de flagrante. Se for caso de flagrante, flagrante foi feito à noite. Pode fazer interrogatório, sem problema, não é crime. Segundo, se o interrogado, melhor dizendo, se o interrogado consentir com o interrogatório, devidamente assistido, ou seja, advogado. Ele está com o advogado dele e fala, não, vamos fazer mesmo, vamos fazer aqui à noite mesmo. Logicamente que o delegado vai ser malandro e vai colocar isso em ata, ele vai ter que assinar, olha, eu consinto, devidamente assistido com o interrogatório, porque senão é crime de abuso. Então, duas exceções em que o interrogatório durante o repouso noturno não é crime de abuso de autoridade. Flagrante delito, ou se o interrogado devidamente assistido consentir com o ato. Nos demais casos, crime de abuso de autoridade. Tudo bem? Na tela, a questão fala que o preso foi capturado em flagrante delito. Logo está em uma das exceções. Não é crime de abuso isso aí. Não é crime de abuso. Gabarito errado. Poderá responder por abuso? Não, porque o Floriosmildo, aí, o preso, melhor dizendo, estava em flagrante delito. Artigo 18. Submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno. Crime, regra é crime, né? Salvo se capturado em flagrante delito ou se ele, devidamente assistido, consentir em prestar declarações. Maravilha. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Show de bola. Trouxe aqui também o artigo 22. Não tem nada a ver com o 22 que você conhece, tá bom? Até porque o 22 que você conhece, o doido, né, a gente chama de 22, mudou o artigo do Código Penal em 84, virou 26. Antigamente era o 22, virou 26. O artigo do doido, né, do doente mental, era 22, virou 26. Só que até hoje, no jargão policial, a gente chama de 22, né? Ah, tô com um QRU aí, um QBU, um 22. Eu trouxe aqui o artigo 22 porque ele fala do crime de violação de domicílio. Na tela, o artigo 150 do Código Penal traz o crime de violação de domicílio. E, salvo engano, o parágrafo 2º traz um aumento de pena se o crime de violação de domicílio for praticado por funcionário público no exercício de suas funções. Ok? Vamos lá, agora você tem que aprender. O crime do artigo 150, violação de domicílio, é um crime contra a pessoa. Porque a violação não é da parede, da parte física ali, do patrimônio. A violação é da intimidade da pessoa. Por isso que eu já vi várias questões de prova que muitas pessoas erraram por bobeira. A violação de domicílio tem que ter o consentimento lá do marido e da mulher? Claro, porque a intimidade dos dois, não é de um só. Mas o marido manda na casa. Pelo amor de Deus, isso é passado.
Ah, para entrar no quarto da filha, eu tenho que ter o consentimento dela? Tenho, porque ali é o domicílio dela, ali é a intimidade dela. A violação de domicílio é a violação da intimidade da pessoa. Por isso que é um crime contra a pessoa e não é patrimônio. É crime contra o patrimônio, não. Crime contra a pessoa. O crime de violação de domicílio do Código Penal, hoje, é crime praticado por particular. Porque se ele for praticado por agente público, presta atenção, se ele for praticado por agente público, virou abuso de autoridade. Praticado por particular, 150 do Código Penal. Praticado por agente público, 22 da nova lei de abuso. Professor, e aquela causa de aumento lá do 150? Na tela. Essa causa de aumento foi revogada. Não tem mais. Não tem mais essa causa de aumento. Ou seja, o 150 é por particular. Se praticado por agente público, é 22. 22 da nova lei de abuso. Invadir ou adentrar clandestina ou astuciosamente, ou a revelia da vontade do ocupante, em imóvel alheio, ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial, ou fora das condições estabelecidas em lei. Detenção de 1 a 4 anos. Todos os crimes da nova lei de abuso são apenados com detenção e multa. Ou é detenção de 6 meses a 2 anos e multa, ou é detenção de 1 a 4 anos e multa. Então todos são com detenção, não tem reclusão. Logo, crime de abuso não vai para o regime fechado. Lembrando um pouquinho de LEP aí e Código Penal também, né? Porque detenção não admite o regime fechado. Tá bom? Professor, mas por causa da pena que nunca iria para o fechado. Poderia sim, tá? 4 anos é regime aberto. Até 4 anos é regime aberto. Mas se ele é reincidente, semiaberto. Circunstâncias judiciais desfavoráveis, fechado. No caso aqui não pode ir para o fechado, porque é detenção. Tudo bem? Tranquilo? O importante está a seguir, na tela. Incorre na mesma pena do caput quem coage alguém, mediante violência ou grave ameaça, a franquear-lhe o acesso ao imóvel ou às suas dependências. O cara ameaça, né? Deixa eu entrar aí de qualquer jeito. O agente público, tá? E o inciso 3. Se você adentra em residência, se o agente público, melhor dizendo, adentra, você vai ser agente público também, né? Se o agente público adentra em residência alheia com ordem judicial, ele pode. E a Constituição diz que com ordem judicial só é possível adentrar em residência alheia de dia. Só pode de dia. Flagrante delito, desastre, prestar socorro, dia ou noite. Com consentimento, dia ou noite. Consentiu, né? Agora, por ordem judicial, só de dia. Por isso que veio a nova lei de abuso e criou um crime. Falou, olha, se a pessoa tem a ordem judicial, se ela não tem ordem judicial e entrou, já é crime, qualquer horário. Se ela não tem ordem judicial, entrou e não é em outra sessão, é crime. Agora, se ela tem a ordem judicial e ela entra à noite, vou criar o crime. Com o parâmetro constitucional. Só que temos um problema. O que é noite no Brasil? O que é noite em Manaus, em Natal, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, fuso horário? Complicado, né? E aí, a nova lei de abuso, ela criou um parâmetro. Eu entendo que esse parâmetro aqui saiu do processo civil. O processo civil vai dizer que os atos de dia são praticados de 6 às 20 horas. Os atos de dia são praticados de 6 às 20. Seria um dos conceitos de dia. Alguns entendem que é 6 às 6. Outros entendem que é da aurora ao crepúsculo. Do alvorada ao crepúsculo. Amanhecer a anoitecer. Para não ter problema, a nova lei de abuso criou o horário específico. Falou assim, se dia pode ser até 20, para não ter dúvida, coloca 21. Não tem dúvida, 21. Se 6 horas da manhã é dia, para não ter dúvida, coloca 1 hora antes. Então pegou um espaço de 1 hora aí para não ter problema. Então busca e apreensão com ordem judicial, mesmo que com ordem judicial, se praticada após as 21 horas ou antes das 5 horas da manhã, é crime de abuso. Tudo bem? Na tela. Aquele que cumpre mandado de busca e apreensão, existe o mandado, é ordem judicial, após as 21 horas ou antes das 5. Interessante que esse aqui é para o crime, a busca e apreensão, né? Agora, para o interrogatório policial, qual o critério foi? Repouso noturno. Depende do local, depende das circunstâncias, depende de interpretação judicial.
É uma valoração do juiz. Interrogatório policial, repouso noturno. Busca e apreensão, 21 horas até 5 horas. Se falar busca e apreensão, repouso noturno, está errado. Se falar interrogatório policial, 21 e 5 horas, está errado, porque é repouso noturno. Tudo bem? Então, no momento utilizou repouso noturno, no outro momento utilizou acima de 21 horas e antes das 5 horas. Tudo bem? Na tela, vamos adiante, vamos lá. A juíza Sérgia Amara, titular de uma das varas criminais do TJDFT, divulgou o trecho de gravação sem relação com a prova que se pretendia produzir, em sede de instrução processual penal, expondo momentos íntimos do investigado Nine Fingers, com a sua amante, foi traído, tinha amante e tal. Nessa situação, a referida magistrada poderá responder por crime de abuso de autoridade, na Lei 3.869, sujeita a pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. A questão está errada. Eu já vi o erro aqui. Vou apontar o erro para você, ó. Presta atenção, ó. Embora a questão traga realmente uma conduta prevista na lei de abuso, trouxe pena de reclusão. Todos os crimes da nova lei de abuso são apenados com detenção. Todos os crimes da nova lei de abuso são apenados com detenção. Ou é 6 meses a 2 anos, ou é 1 a 4 anos. Lembrando que 6 meses a 2 anos vai para o juizado, tá? 1 a 4 anos não vai para o juizado, mas cabe suspensão condicional do processo. Todos os crimes da nova lei de abuso cabem suspensão condicional do processo. Todos os crimes, salvo se houver violência ou grave ameaça, nos crimes da lei de abuso, cabe acordo de não persecução penal. Se tiver violência ou grave ameaça, não cabe, né? Vamos lá, na tela. Gabarito errado. Tá aí o artigo 28 que traz o crime. Divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado. Então, o investigado lá está sendo investigado, você faz uma interceptação telefônica dele. Aí você expõe lá algo que não tem nada a ver com a prova, a relação dele com a amante ou que ele está sendo traído. Não tem nada a ver com a prova, não tem que expor isso não. Tá? Não tem nada a ver com a prova, não tem que expor isso. Está expondo a intimidade, divulgando um trecho de gravação que não deveria divulgar. Crime da lei de abuso de autoridade. Tudo bem? Na tela. Nesse caso, detenção de 1 a 4 anos e multa. Não é reclusão, né? Professor, mas eu tinha que lembrar se era reclusão ou detenção desse crime? Não. Você tinha que saber que todos são detenção. Todos são detenção. Vai ficar mais fácil, né? Todos são detenção. De acordo com a nova lei de abuso de autoridade, para aplicar a perda do cargo, do mandato ou da função pública, deve o juiz motivar de forma específica na sentença condenatória, desde que o réu seja reincidente em crime doloso. Olha, aí é bonito, né? Eu quero saber se você acerta uma questão dessa. Ah, eu já vi isso daí, professor. Exatamente, a questão fora de contexto. Você já aprendeu comigo e agora eu trago a questão de novo para ver se você realmente aprendeu. Certo ou errado? Dá o pause, responde mentalmente e volta. Gabarito errado, na tela. Gabarito errado. Não é reincidente em crime doloso, é reincidente em crime de abuso de autoridade. É reincidente em crime de abuso de autoridade. Tá? Uma questãozinha que você não podia perder. Beleza? Vamos adiante. Situação hipotética. O magistrado Tício decretou, em processo judicial, a indisponibilidade dos ativos financeiros no valor de R$900 mil do réu Caio, por conta de uma dívida que este tinha com a parte autora, no valor de R$50 mil. O réu Caio peticionou pela reconsideração da medida, requerendo a redução do valor bloqueado para patamar compatível com a dívida, né, que ele provavelmente alegava que não era dívida, com a dívida que o outro pretendia, né? Mesmo assim, o magistrado Tício manteve decisão inicial. Ou seja, manteve ali a indisponibilidade exacerbada. Assertiva, o magistrado Tício responderá por um crime de abuso de autoridade com pena de detenção de 1 a 4 anos.
gabarito correto. Aí, professor, eu não sabia se era 1 a 4 ou 6 meses a 2 anos. Eu te recomendo a não decorar. Se a questão trouxer, siga a questão. Eu acho que o erro não vai vir nisso. Seria muita picuinha, porque não chega a ser metade, mas uma boa parte é 1 a 4 anos e uma outra parte é 6 meses a 2 anos. Então ficaria muito complicado você tentar decorar quais são 6 meses a 2 anos, quais são 1 a 4. Né? Ficaria muito complicado. Então, por causa disso, eu não diria que a questão está errada. Tá? Pelo menos o detenção está ali. Beleza? Na tela. Vamos olhar esse crime aí. Decretar em processo judicial a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente. Então não basta uma extrapolação, tem que ser uma extrapolação exacerbada. Era 50 mil, pegou 900 mil, aplicou a indisponibilidade em 900 mil, 1 milhão. É exacerbado? É exacerbado. Pelo amor de Deus. 18 vezes mais. Isso é exacerbado. 10 vezes mais eu entendo que é exacerbado. Era 50 mil, pegou 500 mil. Pelo amor de Deus, isso é exacerbado. Professor, quer dizer então que o juiz, se ele decreta em processo judicial a indisponibilidade exacerbada, já é crime? Não, cuidado. Ainda não é crime. Ainda não é crime. Para ser crime, ele tem que ser instado e manter a medida. O crime ocorre na manutenção da medida. Tudo bem? Na tela. Decretar em processo judicial a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia exacerbada, o valor estimado para satisfazer a vítima. E ante a demonstração, preciso das duas condutas. E ante a demonstração pela parte da excessividade da medida, deixar de corrigi-la. Isso aqui, esse crime, é um dos raros crimes de conduta mista. Esse crime é um crime omissivo ou comissivo? É um crime omissivo ou comissivo? Esse crime, ele é comissivo e omissivo. Começa com comissão, decretar a medida de indisponibilidade exacerbada. Instado, dizendo que está exacerbado, e deixar de corrigir. Ele começa com comissão e termina com omissão, que é o deixar de corrigir. É o deixar de fazer. Comissão e omissão. Eu preciso das duas condutas, da conduta comissiva e da conduta omissiva, para que tenhamos o crime do artigo 36 da nova lei de abuso. Tá? Eu preciso das duas condutas. Na tela, pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Perceba quantas coisas relacionadas a crime de abuso. Vamos lá. Em qualquer hipótese, o agente público que demora demasiadamente no exame de processo de que tenha requerido vista em órgão colegiado responde por crime de abuso. Essa, em qualquer hipótese, aqui já te deixa estranho, né? Essa, em qualquer hipótese, tu fala, opa, peraí, tem que ser crime doloso. Tem que ser crime doloso. E esse crime, ele ainda traz um dolo mais específico, ó. Demorar demasiada e injustificadamente no exame de processo, de que tenha requerido vista em órgão colegiado, com intuito. Olha um dolo específico aqui, ó. Dolo, finalidade, intuito. Então, o artigo de crime trouxe dolo, não vai trazer dolo, vai trazer finalidade. Para isso, é finalidade, é dolo. Com intuito, para procrastinar. Com finalidade de procrastinar, isso é dolo específico. Beleza? Com o intuito de procrastinar seu andamento ou retardar julgamento. Ah, ele demorou no exame do processo porque ele tem 1000 processos. Perceba que é uma demora porque tem 1000 processos, não tem como fazer. Nesse caso não é crime de abuso de autoridade. Nesse caso não é crime de abuso. Agora, a pessoa demora só porque ele não quer colocar aquele processo na pauta, só para retardar o julgamento mesmo, aí é crime de abuso. Acontece também. Às vezes o cara não quer colocar o processo na pauta porque ele sabe que a tese dele vai perder por causa do colegiado. Ele espera trocar o colegiado, espera trocar o presidente ou trocar alguém, porque sabe que vai perder. Ele não coloca na pauta aquele tema. Ele demora injustificadamente. Isso não é uma justificativa plausível. Ah, porque vai perder minha tese. Está justificado? Não! Não é uma justificativa plausível. Nesse caso, crime D na tela. Crime D para procrastinar seu andamento ou retardar julgamento. Crime D, abuso de autoridade. Detenção de 6 meses
a 2 anos e multa. Show de bola. Temos mais uma. Vamos lá. Constitui infração de menor potencial ofensivo o fato de o responsável pelas investigações antecipar, por meio de comunicação, inclusive rede social, a atribuição de culpa, antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação. Correto, mais uma vez. Não quero que você decore, mas eu só queria que você soubesse que é um crime de abuso, tá? Crime de abuso, a atribuição antecipada de culpa. Esse crime, ele foi criado para atacar aquelas entrevistas midiáticas de investigação. A pessoa tinha lá a investigação, e aí já ia na mídia, né, colocava ali todo mundo sentado, a mídia perguntando, não, porque tal pessoa praticou isso e isso, mas ainda era uma investigação. Pelo princípio da presunção de inocência, eu não posso atribuir culpa àquela pessoa. Então hoje, até a postura dos delegados de polícia mudou. Ele já não fala mais, tal pessoa. Não, ele fala, ó, possível investigado, ainda estamos atrás, não sabemos, sempre tem esses termos, ó, não sabemos ainda se ele é realmente autor, e às vezes tá na cara que foi o cara, tá na cara, ele matou lá e sabe que foi ele, mas não pode falar. Não pode falar porque seria uma antecipação de culpa. Antes de, olha só, antes de concluídas, na tela, as investigações e formalizada a acusação. Eu digo o seguinte, é possível a entrevista com o Ministério Público dizendo que acusou? Sim, porque formalizou a acusação. Formalizou a acusação já. Ó, ele foi acusado. Aí as entrevistas com o MP não tem problema, porque já está formalizada a acusação. O crime seria antes de formalizada a acusação, que é a denúncia. Tá? A acusação aqui é a denúncia. Beleza? Na tela, artigo 38. Antecipar o responsável pelas investigações é um crime voltado aqui para o delegado, né? Responsável pelas investigações. É lógico que outras autoridades também podem investigar, tá? Mas normalmente quem investiga é a polícia, a autoridade policial, o delegado de polícia. Mas o Ministério Público também investiga. Antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação. Por meio de comunicação, inclusive rede social. Esse crime foi criado justamente para aquela entrevista, tá? Justamente para a entrevista. Inclusive em rede social. Atribuição de culpa. Atribuição de culpa. Antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Por isso que é uma infração de menor potencial ofensivo, porque a pena máxima não ultrapassa 2 anos, mas isso eu não queria de você, tá? Isso eu não queria de você. Nos termos da Lei 13.869, comete crime de abuso de autoridade o agente público que cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 18 horas ou antes das 5 horas. Certo ou errado? Errado. É após as 21 horas. Lembra lá dos 6 às 20, é 1 hora antes, 1 hora depois. Tem local que ainda é dia, 8 horas da noite. Para não ter dúvida, 9 horas, aí 9 horas da noite. 9 horas PM. Aí eu não tenho dúvida que é noite. E 5 horas da manhã. Ah, mas o sol nasce às 6, 5 e meia. 5 horas é sem dúvida. Se bem que eu já ouvi falar de sol nascer antes das 5, mas isso é raro, tá? Isso é muito raro. Beleza? Aqui é horário específico, mandado de busca e apreensão domiciliar. Mesmo que com ordem judicial. Existe um mandado, ó. Existe um mandado. O mandado, a ordem judicial cumprida nesse horário de 21 às 5 é crime. Tá? É crime de abuso. Todos os crimes previstos na Lei 13.869 podem ter suas penas privativas de liberdade substituída por restritiva de direito. Isso aqui tá errado porque tem crime com violência ou grave ameaça. Tá? Existem crimes com violência ou grave ameaça. Eu dei um exemplo aqui, ó. Constranger o preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência. A. Exibir ou ter seu corpo ou parte dele exibido, a curiosidade pública, principalmente a face. Ah, preso está escondendo o rosto. Eu vou lá, tiro a blusa dele do rosto e falo assim, mostra a cara, vagabundo. Crime de abuso. Ele tem direito à imagem. Ele acabou de ser preso, ele tem direito à imagem? Tem. Tem direito a que a sua imagem não seja veiculada. Tem esse direito. Direito que sua imagem não seja veiculada. Até porque ele acabou de ser preso. Pode ser que ele seja inocente, não sabemos, tá? Não sabemos. Na tela. Submeter-se a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade. O cara tá algemado lá, aí
Deixa eu lembrar de um exemplo bom aqui. A PM manda ele pedir desculpa para a PM. Para ele, às vezes, é uma situação vexatória, um constrangimento não autorizado. Canta aí um hino, já vi também. Prende o cara. É porque é engraçado mesmo. Prende o cara e fala assim, ó, canta aí o hino da PM. Aí bota o cara para cantar a música e tal. Situação vexatória, crime de abuso. Pede desculpa para a PM, pede desculpa a não sei quem. Situação vexatória, crime de abuso. Tudo bem? Mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência. O cara está algemado, está reduzida a sua capacidade de resistência. Ou, inciso terceiro, produzir na tela, produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Ele não é obrigado a produzir provas, tá? O preso ou detento não é obrigado a produzir provas. Princípio do nemo tenetur si detegere. Nemo tenetur si detegere. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. E olha só, contra terceiro também. Cuidado. Se esse preso estiver no interrogatório, aí ele é obrigado a falar. Porque senão é crime de falso testemunho. Tá bom? Se o preso estiver no interrogatório, ele é obrigado a falar. Senão será crime de falso testemunho. Agora o preso está lá, só preso normal, não está em interrogatório. Aí eu posso obrigar ele a produzir prova? Não, não posso. Fala onde está a droga do teu irmão. Senão você vai apanhar. Crime de abuso, né? Crime de abuso. Mais uma na tela. Os crimes de abuso de autoridade previstos na Lei 3.869, que forem cometidos por militares em serviço, serão de competência da justiça comum. Aqui nada de muito importante, tá? Isso aqui é só para você saber que os crimes de abuso, na verdade, todos os crimes comuns de legislação penal extravagante e do Código Penal podem ir para a Justiça Militar hoje, né? Hoje eles podem ir para a Justiça Militar. Existe uma súmula relacionada a abuso dizendo que crime de abuso ia para a Justiça Comum. Salvo engano, a súmula 171 do STJ. Essa súmula perdeu. Deixa eu ver se eu coloquei a súmula aqui. Essa súmula perdeu o sentido. Não, tá não. Pode vir comigo. Essa súmula perdeu o sentido, tá? Então, crime de abuso vai para a Justiça Comum sempre? Não. Hoje pode ir para a Justiça Militar com alteração lá do artigo 9º do Código Penal Militar. Então, só para fazer referência a essa súmula. A súmula está ultrapassada pela lei. Os crimes de abuso não obrigatoriamente vão para a Justiça Comum. Podem ir? Podem para a Justiça Comum. Ou para a Justiça Militar, se estiver de acordo com o artigo 9º do Código Penal Militar. Com isso, termino a lei de abuso de autoridade. Te espero na próxima lei. Tchau, tchau.